Atos capítulo 9, versículo de número 31. Se você achou aí na sua Bíblia, por favor, acompanha comigo. Nós estamos nesse mês de aniversário da igreja, 11 anos, e eu acho que é um tempo também da gente pensar e refletir um pouco sobre o que é ser igreja e sobre o que é ser uma igreja segundo o coração de Deus. Nós temos na atualidade, irmãos, vários modelos, a gente chama tecnicamente ou teologicamente eclesiásticos, né? Vários modelos de igreja. Várias formas de ser e viver igreja. Algumas, penso eu, são equivocadas, são até mesmo antibíblicas. Outras, por mais que queiram acertar, acabam errando de alguma forma. Bem, nós não temos compromisso e nem temos jurisdição, nem responsabilidade sobre os outros. Nós temos responsabilidade sobre nós mesmos aqui, sobre a nossa comunidade. E é sobre isso que, de maneira muito objetiva, eu vou falar com os irmãos nessa manhã. Abra, por favor, em Atos, capítulo 9, versículo 31. A Bíblia diz assim, vamos ler juntos, irmãos? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, aplique essa palavra aos nossos corações. Nós te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje nós vivemos, irmãos, um fenômeno que se chama mobilidade religiosa, e entre nós, protestantes, isso é muito forte. Então, por um lado, tem um aspecto positivo, porque se quebrou aquela mentalidade, que eu diria que é uma mentalidade de seita, só tem salvação quem pertence à minha igreja. Por outro lado, o que a gente observa? Que as pessoas, elas, por qualquer problema ou mínimo problema, elas acabam deixando de congregar, deixando de fazer parte da comunidade, a qual elas muitas vezes nasceram, cresceram e aprenderam o Evangelho. Uma das razões por que isso acontece é que talvez inconscientemente as pessoas estão procurando uma igreja perfeita. Só que igreja perfeita não existe, nunca existiu e jamais existirá. Pega a igreja do século I. A igreja do século I, alguns equivocadamente imaginaram que era uma igreja perfeita, uma igreja sem problemas, uma igreja sem dificuldades. Mentira! Vamos pegar a igreja dos Coríntios, ou a igreja em Corinto. A igreja tinha pelo menos 3 grandes problemas. Tinha um problema relacional, havia grupos e facções dentro da igreja, que inclusive se auto-intitulavam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Tinha problema moral feio. Pai e filho coabitavam com uma mesma mulher, e Paulo diz assim, olha, nem entre os gentios a gente ouve que tal coisa aconteça. Tinha problema doutrinário. Um pessoal entrou na igreja e estava dizendo o seguinte, olha, a ressurreição já aconteceu, não existe mais ressurreição. Irmãos, será que só a igreja dos Coríntios? Vai, por exemplo, para Éfeso. Éfeso, teoricamente, a gente tem boas notícias de Éfeso, né? Mas as décadas se passaram e Jesus Cristo escreve uma carta para Éfeso dizendo assim, tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Gálatas, Paulo diz, vocês retrocederam. Começaram bem, mas agora estão indo mal. E assim, irmãos, nós poderíamos continuar falando de várias comunidades do Novo Testamento. Qual é a mensagem, então, que fica para a gente? Realmente, de fato, não existe igreja perfeita. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que, de maneira alguma, vai haver ou pode haver a mobilidade religiosa. Por exemplo, eu não faria parte de uma igreja que não estivesse centralizada na palavra de Deus, que Jesus Cristo realmente não fosse o centro do culto e da adoração. Eu não gostaria de fazer parte de uma comunidade em que esses princípios, que a gente chama de princípios fundamentais, não fossem e não fizessem parte da igreja. No entanto, irmãos, sempre vai haver problemas. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores e muitas vezes eu mesmo sou o causador do problema ou dos problemas. Vem comigo aqui, irmãos, de maneira muito objetiva, Atos capítulo 9, 31. O evangelista Lucas, ele faz pequenos retratos da igreja. Esse aqui em 9:31 é o 4º retrato que ele faz. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, fique à vontade. Atos 2, 42 a 47 é o primeiro retrato que ele faz da igreja.
Atos 4, do versículo 32 até 35, é o segundo retrato que ele faz da igreja. Atos 5, do versículo 12 até o 15, é o terceiro retrato. E aqui nós temos esse quarto retrato, como nós falamos. Qual é a intenção de Lucas? Lucas ele tem a intenção de dizer que a igreja ela tinha, sim, muitas virtudes. Mas Lucas não quer dizer que a igreja não tinha problemas. Inclusive, alguns problemas que a gente diria assim, nossa, que coisa feia. Abre, por exemplo, comigo a sua Bíblia em Atos 15, 36 a 40. Atos 15, 36 a 40 fala sobre uma divisão que houve entre dois homens que eram grandes homens de Deus. Barnabé, também conhecido como filho da consolação, um homem amabilíssimo, um homem cordial, um homem misericordioso, e o apóstolo Paulo, talvez um dos maiores gigantes da fé cristã. Esses dois homens se desentenderam. Se você olhar aqui comigo, Atos capítulo 15, 36 a 40, no finalzinho, Lucas diz assim, o desentendimento foi tão feio, foi tão grande, que eles se dividiram. Um foi para um lado, outro foi para o outro lado. Poderíamos também falar, irmãos, sobre os judaizantes, crentes judeus que eram crentes em Jesus, que acreditavam que Jesus era o Messias, e que quando os gentios, que somos nós, começaram a entrar na igreja, os caras começaram a inventar ideia, moda. Olha, você que é gentio, Carlos Alberto, então você agora vai ter que se circuncidar, vai ter que guardar o sábado, vai ter que guardar as festas, vai ter que se tornar um judeu para ser salvo de verdade. Isso é problema. E a igreja resolveu o problema em Atos capítulo 15. O que a gente quer dizer então, irmãos? Não há comunidade sem problemas. Não há comunidade sem defeitos. Não há igreja que a gente possa dizer assim, cheguei na porta do céu. Cheguei no paraíso. Agora eu não vou ter nenhum aborrecimento, nenhuma contrariedade. Não vou passar por nenhuma dificuldade. Isso simplesmente não existe, nunca existiu e jamais vai existir. Por outro lado, como eu disse, a intenção de Lucas não é nem mentir, nem omitir. Ele quer falar, quer mostrar as coisas como elas realmente eram. Sabe esses retratos que eu falei para você? Esse último retrato aqui, né? Em todos eles, você vai ver que a igreja, por outro lado, tinha virtudes. Quais eram essas virtudes? De maneira muito objetiva, eu vou destacar quatro virtudes que essa igreja tinha. Pode projetar para mim, por favor, Atos 9, 31? Acompanha comigo, por gentileza. A primeira delas é que a igreja sabia viver em paz. Irmãos, qual é o grande desafio que nós encontramos em qualquer lugar? Eu já falei isso na igreja e vou repetir já de antemão. O que mais traz missionários do campo missionário, do campo transcultural? Falta de dinheiro? É uma razão, mas não é a razão número 1. Perseguição? É uma razão, mas não é a razão número 1. O que mais traz missionários do campo é problema relacional. É problema, às vezes, entre pares e, às vezes, problemas com os próprios irmãos que se convertem, né, daquela cultura específica. É relacionamento. Qual é o maior problema que você tem no seu ambiente de trabalho? É ou não é relacional? É ou não é um chefe difícil? É ou não é, entre aspas, um subordinado que está dando problema ou que dá problema? É ou não é um par que, às vezes, é uma pedra no sapato? A maioria das vezes, os problemas que nós enfrentamos dizem respeito a relacionamento. Veja comigo aqui, a igreja passava por quê, irmãos? Por um período de paz. Aí, para ser honesto, essa paz é porque o apóstolo Paulo havia se convertido. Essa paz é porque Atos, capítulo de número 8, a grande perseguição amainou. E não havia mais aquela perseguição feroz contra os crentes. Então eles estavam vivendo um momento de tranquilidade. Mas é mentira a gente imaginar que essa paz era só circunstancial. Essa paz também era uma paz de relacionamento interno. Veja comigo, se você quiser dar uma olhada, Atos 2, 42 a 47, Atos 4 e Atos 5, os irmãos se amavam. Os irmãos se amavam. É interessante ter uma história
do apóstolo João, dizem que ele estava no finalzinho da vida. Isso não faz parte da Bíblia, faz parte da tradição, que diz que ele, bem velhinho, alguns irmãos pegavam ele e levavam para ele sentar, porque na antiguidade se pregava, irmãos, não era em pé, como eu estou aqui agora. Na antiguidade se pregava sentado. Jesus mesmo pregou muitas vezes na sinagoga sentado. Pegavam ele e ele só falava uma coisa: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Irmãos, eu sei que não é fácil, você sabe que não é fácil, mas nós fomos chamados para isso, né? Para nos relacionarmos em amor. Há pessoas difíceis? Meu Deus do céu, a gente muito difícil, né? E que a gente então peça a Deus: Deus me dá graça, me ensina a me relacionar, me ensina a ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Irmãos, esse deve ser um sentimento forte no meu coração e no seu coração. Unidade, serviço e amor uns para com os outros. Segundo lugar, volta comigo aqui, olha lá o que o texto fala. O texto fala também, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se o quê, irmãos? Edificava. O que significa isso? Vai lá para Atos 2:42. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Vai para Atos 4 que você vai ver, Atos 5 também, a mesma ideia. Era uma igreja que parava para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós temos visto na atualidade, de maneira até paradoxal, a gente nunca teve tanta Bíblia e traduções bíblicas como nós temos hoje. Nós nunca tivemos acesso a tanta literatura boa como nós temos hoje, mas parece que em vez da cristandade, de um modo geral, ser mais firme, mais forte, mais conhecedora, parece que está se tornando mais fraca e menos conhecedora. Qual é o problema? Falta isso aqui, edificação. Por quê? Porque falta, irmãos, parar e ouvir a mensagem de Deus. Falta parar e gastar tempo na leitura das Escrituras. Falta, irmãos, a gente valorizar a nossa escola bíblica dominical. Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, disse antes da morte dele que o que está acontecendo no Brasil já aconteceu nos Estados Unidos. E o que aconteceu? A escola dominical foi gradativamente sendo desprezada e colocada para segundo plano. Irmãos, é claro que nós não vamos ser crentes absolutamente fortes, maduros, só porque frequentamos a escola dominical. Mas certamente a escola dominical é um dos instrumentos que vai nos fazer pessoas mais fortes, mais maduras e mais preparadas na fé. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Como que eu aumento em fé? Como que eu cresço em fé? Como que eu me fortaleço na fé? Não existe outro meio, outro caminho, senão pela palavra de Deus. Vamos ler juntos? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É pela palavra de Deus, é prestando atenção naquilo que Deus fala, que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo fortalecidos. Irmãos, pode ter certeza, nos momentos mais críticos que eu já passei na minha vida, dos momentos de maior dificuldade, de crises, o que sustentou, o que consolou, o que deu direção, foi a palavra do Senhor nosso Deus. Que pode vir por boca do meu irmão Gustavo, que pode vir na hora que nós estamos adorando o Senhor. Quantas vezes, irmãos, e não só sou eu lembro da minha esposa também, Daniel traz algum cântico, a gente canta alguma coisa e vem aquela música e a gente começa a cantar a semana inteira. E aquela música o Espírito Santo usa para fortalecer, para animar, para dizer assim, não desiste, continua em pé, vai adiante. Irmãos, é a palavra de Deus. Queridos, é claro que a gente aqui, eu não quero dar uma de legalista, mas cuidado, os nossos dias são perigosos. Os nossos dias são perigosos. Nós estamos gastando a nossa vida, nós estamos gastando o nosso tempo naquilo que não acrescenta nada. Me assusta saber que tem gente que gasta 10, 15, 20 horas em mídias sociais por semana. Isso é assustador. Isso é assustador. E a gente vê aí uma geração de gente egoísta, fútil, sem absolutamente nada para acrescentar. Irmãos, a igreja se edificava. Como que a gente edifica? Pela palavra. Valoriza o culto.
Valoriza a mensagem, valoriza a escola dominical, valoriza o seu tempo de leitura e meditação na palavra de Deus. Investe em o nome de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, volta comigo. Diz lá o texto no final, aqui na NVI está de uma forma, na minha, que é a King James atualizada. Não, pode deixar na NVI, por favor. Diz assim no final, cresci em número, vivendo o quê? Vamos ler juntos? Vivendo no temor do Senhor. É a terceira característica. Terceira característica, era uma igreja que vivia em santidade. Irmãos, é óbvio que a gente precisa ter sabedoria para não virarmos aquelas pessoas, né, absolutamente anacrônicas, dissociadas do seu tempo e do seu estado, do seu tempo e do seu local. Claro que eu não preciso vestir paletó e gravata para dizer que eu sou santo. É óbvio que não. É claro que eu não preciso vestir aquelas roupas, né, que alguns americanos de algumas seitas vestem para querer demonstrar que são pessoas realmente consagradas e do Senhor. Mas é fato também, irmãos, que muitas vezes, mesmo sem querer, sem perceber, o mundo vai entrando na igreja. Às vezes nós vamos tendo o mesmo palavreado, o mesmo vocabulário que a sociedade incrédula tem. Mas pior do que isso, a gente vai tendo as mesmas práticas que o incrédulo tem. A gente tem que prestar muita atenção a isso. Irmãos, a igreja foi chamada para ser santa. Veja comigo, por favor, de maneira muito objetiva, Levítico capítulo 20, versículo 7. Talvez você diga assim, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas depois veja comigo 1 Pedro 1,16. O grande chamado da igreja é para ser santo como o nosso Deus é santo. E esse santo aqui, irmãos, tem esse duplo sentido. Nós somos santos porque fomos separados por Deus, somos propriedade particular do Senhor, fomos consagrados por Deus, esse é um sentido. E o segundo sentido é que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos reflitam a santidade do Deus que é santo, santo, santo. Levítico capítulo 20, versículo 7, vamos ler? Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Perdoe minha leitura mal feita. 1 Pedro 1,16. Vamos ler? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a grande, irmãos, vocação da igreja. Me assusta quando eu pego alguns dados, né? Existem poucas pesquisas, ou poucos institutos de pesquisa evangélicos no Brasil. Nos Estados Unidos tem muito mais, até porque eles têm muito mais grana, mas me assusta o pouco que eu tenho visto, que nem sempre as nossas atitudes, os nossos comportamentos são tão diferentes da sociedade ímpia e secular. Em número de divórcio, em adultérios e em tantas outras coisas. Nós temos gente que se diz evangélica que ora agradecendo propina. Você sabe disso, você já viu isso. Você tem gente no Rio de Janeiro, obviamente que eles não são evangélicos mesmo, mas que oram ou que vão, como eu já ouvi, a algumas igrejas no morro, nas favelas, para que os pastores orem por eles, para que eles sejam bem-sucedidos. Ou seja, nós temos agora traficantes de Cristo, né? É uma coisa horrorosa. Mas, enfim, irmãos, precisamos abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos, porque muitas vezes há mentiras, há invejas, há cobiças, há maledicência, há competição dentro de nós. Isso é o que, irmãos? Isso é mundanismo. Isso não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Nada a ver com o caráter de Cristo. E sabe qual a observação que fica? Abra comigo, por favor, Mateus 5,8. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastor, você está pregando salvação por boas obras. Não estou. Mas de jeito nenhum. Pelo contrário, se há ausência de santidade, isso pode significar que eu não sou santo, que eu não sou salvo, que eu não sou do Senhor. A gente não vai para o céu de qualquer jeito, de qualquer maneira. De qualquer jeito e de qualquer maneira. Diz Jesus em Mateus 5,8 assim, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Verão a Deus. Só verá o Senhor aquele que é puro de coração. Abra comigo, Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, não é de qualquer jeito nem de qualquer modo. A igreja precisa abrir os olhos. Hoje, o que a gente encontra? Muitas comunidades que querem ser comunidades de entretenimento. Muitas comunidades que querem ser comunidades de autoajuda. E a última moda no mundo evangélico, o pastor coaching. O pastor que já não é mais pastor que abre a palavra e ministra as escrituras, mas que te ensina a como ser melhor, mais bem-sucedido, mais bem apresentável e por aí vai. Irmãos, o que a palavra de Deus diz é: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, eu termino aqui. Volta lá comigo, Atos 9:31. É uma igreja auxiliada pelo Espírito Santo. É uma igreja fortalecida pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos muito do Espírito Santo. Recentemente eu ouvi um pastor que eu gostava muito, ouvia muito, mas infelizmente, como diria o reverendo Eudaldo, né, caiu na jurubeba, né? Tá com uns pensamentos estranhos, esquisitos, e ele disse assim: olha, os crentes estão infantilizados, porque tudo oram, porque em todo momento pedem a ajuda e o auxílio de Deus. Eu pensei assim, esse cara tomou cachaça, só pode, porque não é possível. É claro que se eu sou crente, em tudo eu vou orar. É claro que se eu sou crente, em tudo eu vou depender de Deus. É claro que se eu for crente, eu preciso do auxílio, da força e do poder de Deus. Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dá em caminho de morte. Eu não enxergo nem um palmo além do meu nariz, mas Deus sabe e conhece todas as coisas. Irmãos, a igreja, veja aqui comigo, a palavra aqui traduzida na NVI é encorajada. O sentido mesmo, né? O significado, auxiliada. Ela era auxiliada. A gente poderia traduzir também fortalecida pelo Espírito Santo. Irmãos, a gente, e graças a Deus, temos gente muito competente aqui dentro. No conselho, tirando eu, só tem gente competente, gente muito capaz. Nós temos pessoas aqui na junta diaconal, em diversas áreas, com muita competência. Glória a Deus por isso. Mas vamos nos lembrar daquilo que Martim Lutero disse: a força do homem nada faz. Sozinho, ele está perdido. Nada na igreja prescinde da ajuda, do poder, da manifestação do Espírito Santo. Nada no seu trabalho, quando você for trabalhar, quando você for agir, quando você for tomar decisão, peça o auxílio, o encorajamento, a força e o poder do Espírito Santo. Irmãos, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Vamos fazer planos de evangelização? Vamos. E vamos orar. Vou fazer só um parênteses no que o Daniel falou assim, ó, se você tiver com a paciência cheia de tanto que a gente está falando de oração, eu vou continuar enchendo a sua paciência. Porque não tem cristianismo sem oração. Não existe fé cristã sem oração. A gente precisa orar mais, em nome de Jesus. Sabe, pela manhã aqui, eu gostaria de ver mais gente pela manhã aqui orando. Não só os nossos oficiais, não só os presbíteros e diáconos. Que a gente possa vir e buscar e orar. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe meu trabalho. Deus abençoa essa comunidade. Deus, em nome de Jesus, age e opera. Irmãos, a gente precisa orar mais. Quem converte é o Espírito Santo. Eu tenho orado há mais de décadas por conversão de familiares meus. Deus já me deu a bênção de ver vários convertidos. E eu vou continuar orando. Eu vou continuar pedindo ao Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Opera. Irmãos, é o Espírito Santo que faz tudo. E essa igreja era então auxiliada, encorajada, fortalecida, porque essa igreja também orava e buscava a força e o poder do nosso Deus. Irmãos, falar do Espírito Santo e depender do Espírito Santo não é se tornar pentecostal. E se fosse também, não tem nenhum problema. São nossos irmãos em Cristo e nós vamos estar lá com eles. A história, desculpe-me, nos mostra que o teólogo do Espírito Santo, o cara que mais falou sobre o Espírito Santo, é o pai teológico da nossa igreja, João Calvino. Era um homem que a gente conhece muito pela teologia, mas poucas pessoas sabem que esse homem gastava 1, 2, 3 horas de oração por dia na presença do Senhor. Que dobrava os seus joelhos e dizia, Deus abençoa Genebra, Deus abençoa Genebra,
Deus salva Genebra. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Eu encerro aqui, volta comigo aqui no texto. Vamos ler mais uma vez, irmãos, todos juntos? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Meu desejo qual é? Esforce-se para viver em paz. Seja um promotor da paz. Seja bênção, né? Às vezes, irmãos, e aí não é só porque eu sou pastor, né? Também porque sou pastor. Às vezes a gente precisa andar a segunda milha, anda a segunda milha. Às vezes, irmãos, a gente tem até que engolir sapo, engole, não faz mal não, irmãos. Dá para digerir, né? Mas vamos promover a paz em nome de Jesus. Faça das Escrituras sua única regra de fé e prática. Seja um crente mais bíblico. Ame mais a palavra de Deus. Persiga a santidade, irmãos. Não seja como o mundo é, porque o pecado sempre vai trazer o cheiro de morte, o cheiro de desgraça sobre a vida da igreja e sobre a sua vida. E vamos depender mais do Espírito Santo. Amém, queridos?